Obrigado a todos que estão aqui nos acompanhando, especialmente aos nossos palestrantes de hoje. A gente hoje está retomando os seminários de quarta-feira, nova temporada de 2023, né? E vamos começar com uma discussão super atual a respeito do trabalho intermitente, que é algo que vem sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal, a constitucionalidade dessa modalidade de contrato de trabalho, que foi introduzida na legislação brasileira na reforma de 2017. Já tem alguns votos, mas há uma expectativa de que enfim, o julgamento dessa ação seja retomado e concluído este ano. Então, nós convidamos os autores de dois trabalhos que abordaram esse tipo de contrato de trabalho e fizeram algumas estatísticas e análises interessantes para a gente conhecer, pelo menos, o perfil desse tipo de trabalhador e debater um pouco sobre o que esses contratos trazem de oportunidades, de riscos e tal. São pesquisadores com visões diferentes, mas acho que complementares aqui para o debate, que a gente pode. E ambos os trabalhos trazem informação, acho muito útil para a gente conhecer melhor o trabalho intermitente. Então, a primeira apresentação, pela ordem do convite que a gente fez, vai ser feita pelo Luiz Felipe Batista de Oliveira, que é técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. A segunda apresentação vai ser feita pela Alana Oliveira, que é da Universidade Federal de Uberlândia, e pelo Sandro Pereira Silva, que é também técnico de planejamento e pesquisa do IPEA. Bom, essa introdução, eu agradeço novamente e passo a palavra para o Luiz Felipe. Boa tarde, obrigado, Marcos. Boa tarde, Amanda, Sandro, os demais colegas que estão acompanhando a gente. Bom, novamente agradeço o convite aí. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante da gente fazer essa discussão, exatamente pelo ponto que você mencionou, né? A gente está próximo de um desfecho, né, provavelmente nesse ano, sobre a modalidade que está sendo discutida no STF. Vou compartilhar minha tela aqui, só um instantinho. Deixa eu tentar sumir aqui. Alguma apresentação está aqui. Vocês estão visualizando, mas eu não estou. Desculpa aí, só um segundo. A gente estava vendo pequeno, não em tela cheia. Preciso aqui desabilitar. Vocês estão vendo em tela cheia agora? Ainda não, só vejo você. Então, só um instantinho. E agora? Agora sim, agora vemos na tela cheia. Tá ótimo. Tela cheia, né? Tá bom. Tá sem a exibição de comentários, né? Não tem tá nada certo. de comentário, não. Tá bom. Muito obrigado, gente. Desculpa aí o atraso.
Bom, então eu não vou me alongar, o Marcos já fez a apresentação, só o disclaimer inicial, né? Essas opiniões aqui, elas são do texto para discussão, não reflete o posicionamento do IPEA, nem do Ministério do Planejamento e Orçamento. Passando aqui adiante, uma breve introdução, né? O que seria a modalidade? É uma modalidade que é prevista para contratação em setores ou por empresas, ou enfim, quem necessita de atividades que alternam períodos de atividade e inatividade, ou seja, aquela prestação daquele serviço, aquele trabalho não é contínuo, né? Então, a gente pode imaginar desde uma obra, a gente pode imaginar um buffet de festa infantil, a gente pode imaginar diversas situações nos mais diversos setores, não necessariamente o setor que vai caracterizar, mas às vezes pode ser a empresa, a localização da empresa, algum tipo de sazonalidade, enfim, existem várias regulações a esse respeito, né? Então, o contrato intermitente, assim, primeiramente é importante dizer que ele não é típico do Brasil, tá? Então, ele veio na reforma trabalhista, mas existe esse tipo de discussão em outros países aí há mais ou menos 30 anos, né? Assim, 25 anos, né? A gente vem boa parte de países, os países europeus, ali colocando, prevendo uma legislação para isso, né? Então, isso já vinha acontecendo. E, para surpresa de muita gente, né, para quem não sabe, não acompanha tão próximo essa discussão trabalhista, já existia a menção intermitente na própria CLT, antes mesmo da reforma, né, da modernização trabalhista, para serviços da Marinha Mercante, para serviços ferroviários, tá? Então, já existia algum tipo de previsão, ou seja, as atividades, esse tipo de situação ocorre, o que faltava era uma regulação, tá? Porque a ausência dessa regulamentação invariavelmente acaba levando à informalidade, não significa que a atividade vai parar de existir, vai acabar acontecendo os bicos, os extras, né, dependendo de como chama, são formas que coloquialmente denotam algum nível de informalidade. Então, muito embora exista uma necessidade técnica, né, desse tipo de regulamentação, e isso seja muito recente no nosso ordenamento, né, a gente tem uma reforma trabalhista que entrou em vigência no final de 2017, e quase que imediatamente algumas ações foram protocoladas aí no Supremo. Então, a gente tem umas ADIs aí que eu estou listando, né? Essas três são as que estão em debate no momento, tá? E o debate até então, pelo menos aqui no Brasil, a gente tem muito pouca informação a respeito do andamento da modalidade, e eu acho que agora estudos dessa natureza estão começando a surgir, né? Eu estou com estudos, tá? O Sandro tem outro, mas são poucos estudos sobre esse assunto, né? Mas existem alguns dados recentes que já permitem a gente fazer alguma discussão, pelo menos da evolução, e responder algumas das perguntas e, eventualmente, algumas das críticas, né? Ou seja, uma delas que é colocada é: será que a modalidade pode contaminar toda a economia, né, se espraiar, ou ela está mais concentrada, que seria o objetivo inicial do Instituto do Contrato de Trabalho Intermitente, né? Outra pergunta: será que esses postos estão precarizando? Ou seja, será que essas pessoas que estão sendo contratadas da forma intermitente são cada vez mais qualificadas e estão substituindo as pessoas que estão que poderiam ser contratadas por outra modalidade, né? Contrato de prazo indeterminado, por exemplo, tá? E qual é a situação dessas pessoas? Elas estão vindo da informalidade, né? Elas estavam antes em que posto? Então, existem algumas informações, algumas publicações bem recentes, algumas delas de 2022, né? Então, bem recente mesmo, que não participaram, eu acho que não foram ouvidas a tempo em discussão aí, na discussão do Supremo, que por enquanto conta com 4 votos, se eu não me engano, tá? Então, eu vou tentar mencionar algumas delas aqui e eu vou tentar fazer uma discussão rápida sobre concentração e também sobre a qualificação desses postos de trabalho, tá? Basicamente, puxando para a qualificação, porque a medição de salário médio, ela é imprecisa, tá? Então, a gente ainda não tem muita certeza. Existe até uma nota do Ministério do Trabalho a esse respeito, mas não há muita certeza se está sendo tão bem medido. Então, qualificação como uma proxy, eu acho que pode ajudar a entender a qualidade desse posto de trabalho. Bom, indo adiante, né, ainda sobre fatos recentes, se coloca a crítica como uma eventual subutilização da força de trabalho. Esse é um dado aqui que eu quis colocar agora, que saiu ontem, né, a PNAD, mostrando que a subutilização já é mais baixa do que existia na época da reforma trabalhista e mais baixa também
do que existia na pandemia, né? Então, os indicadores de mercado de trabalho melhoraram bastante, a taxa de desemprego chegou a 7,9, o desalento, também divulgado ontem, chegou a 3,6. Então, a gente tem uma evolução dos indicadores que, na época daquela discussão da reforma e das ADIs, pareciam contaminar o debate. Acho que isso já é um cenário que já está menos contaminado, e isso ajuda, pelo menos em termos dos grandes números, a olhar estritamente para os resultados da modalidade, né? E não se confundir com algumas coisas que têm acontecido ou que aconteceram naqueles momentos de choques adversos. Foram vários choques adversos durante a pandemia, né? As suas variantes, e também a própria guerra, né? Então, a guerra da Ucrânia. Indo adiante, então a gente tem basicamente aqui uma ideia de discutir como tem evoluído esse nível de qualificação dos intermitentes no Brasil, se esses postos estão cada vez sendo mais ocupados por pessoas com mais qualificação, né? Ou seja, essas pessoas estariam roubando postos de forma precária, né? De pessoas que poderiam ser contratadas por outras formas, né? Essa é uma segunda pergunta. E uma terceira pergunta, que é uma outra crítica que também poderia ser feita à modalidade, que no caso acho que é contraditória com a segunda, né? Intermitente só vai ser utilizado, então, para quem tem baixa qualificação. E aí eu vou tentar mostrar qual é a qualificação média, pelo menos de acordo com o quadro brasileiro de qualificação, QBQ, que é outra novidade, né? Que é uma fonte, acho que bastante rica de informação, e que ainda não tem sido muito utilizado, mas ela é útil para tudo. Ela é útil para a gente pensar em intermediação de mão de obra, ela é útil para a gente pensar em políticas de qualificação, e é exatamente essa a origem dela lá na Europa, né? O quadro europeu de qualificação e os diversos quadros nacionais de qualificação, elas permitem esse tipo de discussão e formulação de política pública, tá? Então, estou usando aqui de uma maneira bem específica, que é para a discussão do intermitente, mas a discussão envolvendo o QPQ pode ser muito maior, e isso foi lançado ano passado pelo Ministério do Trabalho, tá? E o ponto sobre qualificação é que os postos de trabalho podem ser a qualidade, né, desse posto, os conhecimentos, habilidades e atitudes, ou mesmo a própria teoria do capital humano, de certa forma ajuda a explicar o som proxy ali na qualidade do posto, tá? Dado que a medição de salário ela ainda é imprecisa. Bom, como é que isso é feito no quadro brasileiro de qualificação? A gente tem 8 níveis. Então, os níveis de 1 a 5 são relacionados a atividades, a postos, né, que necessitariam de educação profissional tecnológica. E os níveis 6 a 8, de maior complexidade, né, de resolução de problemas, gerenciamento, tomada de decisões com mais autonomia, são relacionados a atividades que necessitam de curso superior, pós-graduação, aperfeiçoamento de alguma natureza, tá? Então, mais ou menos essa é a divisão desses dois grandes grupos, sendo que de 1 a 5 é a maioria dos postos de trabalho, e aí alguma coisa ali na média seria o que tem acontecido no mercado de trabalho. A gente vai ver qual seria esse valor aqui para o Brasil. Por exemplo, no nível 1, você vai aplicar conhecimentos gerais, conceitos associados a tarefas simples. No nível 2, você já tem alguma coisa de resolução de problemas mais simples e correntes, né, sob supervisão, tá? E isso vai aumentando em termos de intensidade, né, e profundidade daquela atividade. Então, uma descrição muito sucinta, tem mais detalhes ali no texto, tá? E é uma novidade aí que eu acho que vale para os estudos de mercado de trabalho. O contrato intermitente, como eu mencionei, existem vários países, estou listando alguns aí, né? E a maior parte dessa regulamentação veio a partir dos anos 90, e uma participação muito maior da modalidade. Enfim, não necessariamente tem esse nome, né? Mas essa modalidade de contrato parcial de poucas horas na semana, ela tem uma participação muito maior do que no Brasil. O Reino Unido, por exemplo, é algo como 2,5%. Eu não estou falando de trabalho parcial, tá? Trabalho parcial, a gente tem uma média assim na Europa em torno de 20%, né, dos postos de trabalho. Então, mas para o Reino Unido, algo mais próximo aqui do que a gente está discutindo é algo como 2,5%, né, para todos os ocupados no mercado de trabalho. E aí, na frente, eu vou mostrar qual o valor disso para o Brasil. A comparação em termos de proteção legal que eu estou utilizando nesse quadro é mostrar que os direitos são essencialmente os mesmos, tanto aqueles previstos pelo artigo 7º da Constituição, como os artigos da CLT, né, comparado com o contrato de prazo indeterminado, que é a maior parte dos contratos, tá? E tem alguma variação sobre a proporcionalidade ao dia de trabalho, mas, em geral, é tudo muito superior, uma proteção muito maior do que essa pessoa teria
numa ocasião de informalidade, onde tem o GTS, tem o INSS, tem o benefício previdenciário, sem férias, etc. Tá? Então, existe essa previsão na modalidade intermitente. Bom, então, em termos legais, isso está acobertado, né? E mesmo com tudo isso, mesmo tendo a experiência internacional, mesmo tendo essa previsão legal, né, existe em discussão no Supremo a discussão sobre a constitucionalidade desses dispositivos, né, por enquanto, 2 votos para cada lado, tá? Mas, de novo, algumas informações eu acho que não existiam na época em que esses votos foram sendo colocados, né? Por exemplo, vou citar aqui 2 informações. Tem um relatório da CNI que mostra que mais de 71% das fábricas que contrataram intermitentes já formalizaram o número mínimo mensal de horas a serem trabalhadas e remuneradas, porque tem uma discussão sobre imprevisibilidade, tá? Tem uma nota do Ministério do Trabalho que acha ali entre 18 e 19 horas de média, mas, de novo, isso é um pouco impreciso medir isso, tá? Mas é só para a gente ter algum parâmetro, além desse da CNI, de horas de trabalho, ou seja, não é tão pouco assim, né? A definição da OIT para contratos de trabalho very short hours, né, que eles chamam, é algo como 15 horas, tá? Então, teria na média algo até maior. E esse estudo recente do Ministério do Trabalho e Previdência, do ano passado, mostra outra coisa, né? Uma proteção e uma possibilidade que esses trabalhadores estão encontrando de estarem vindo de uma situação que, de fato, é muito mais precária, né? Que é a absoluta informalidade. Então, você tem, e aí eu acho que é um cruzamento com o CNIS, né? Cerca de 80% desses trabalhadores não tinham uma contribuição previdenciária, ou seja, estavam sem vínculo formal de emprego no momento da contratação. Se a gente pega um horizonte de 6 meses, isso é mais da metade, é 59%, e no horizonte de 12 meses, né, seria algo quase metade também, 44%. Ou seja, 12 meses é algo como o desemprego de longo prazo, 12 meses para cima. 6 meses é um mês depois que acaba ali o seguro-desemprego, por exemplo. Tá? Então, essas pessoas estariam muito provavelmente muito mais próximas da informalidade se não existisse a modalidade. Tá? E aí, além disso, esse estudo também acha que 13,8% dos trabalhadores tiveram a primeira oportunidade de emprego na forma do contrato de trabalho intermitente. Outro dado que é interessante, né, eles calculam ali a duração dos contratos firmados nos respectivos anos, né, e essa duração para as outras modalidades, para os contratos contínuos, foi de 5 meses e para uma modalidade intermitente, 4,3 meses. Alguém pode imaginar, poxa, mas essa duração desses vínculos é pequena. Sim, a economia brasileira tem um alto nível de rotatividade e essa duração é menor. O que importa aqui é que não há uma diferença tão significativa entre as duas modalidades, quer dizer, entre a modalidade intermitente e a média que acontece nas demais modalidades, tá? Com relação à participação no mercado de trabalho, como tinha citado anteriormente, né, Reino Unido tem uma participação nesse tipo de contrato em torno de 2,5%, e aqui, se a gente comparar os intermitentes com o total de seletistas, a gente tem cerca de 0,5%. Se a gente pensar em termos do total de ocupados, que é a estatística que se utiliza para os outros países, né? Não tem tão forte essa separação entre informal e informal, a gente estaria falando de um denominador que seria, ao invés de 40 milhões, algo como 99 milhões, ou seja, esse percentual de 0,5%, na verdade, seria ainda menor. Tá? Então, o ponto não o medo ou o receio disso se espraiar, eu acho que, na prática, até o momento, não tem sido verificado. Né? Então, a gente teria talvez ali algo como 0,2% ou algo do tipo, se a gente olhasse isso como total, sobre o total de ocupados. Né? Então, de fato, isso é pequeno. Tá? Aí, se a gente olhar mês a mês, né, aqui são só os dados do novo CAGED, as barras cinzas são os não intermitentes, as barras pretas, bem pequenininhas, né, tá até meio difícil de ver, são os intermitentes. Tá? Então, é bem pequenininha a participação, em torno de 6, 7 mil contratações por mês. Tá? De fato, isso também não tem aumentado. Uma coisa que eu acho interessante é que a modalidade ela tem uma oscilação, né, aqui na figura direita, que, em primeiro lugar, mostra que durante a pandemia houve uma resiliência que não aconteceu em outras modalidades, ou seja, as contratações ficaram positivas em todos os meses, com exceção de um, tá?
mas obviamente acompanhou os momentos de queda de atividade. Então, você tem algumas quedas na contratação que são muito aderentes aos momentos de restrição da circulação de bens e de menor produção da atividade econômica. Por exemplo, ali no momento da decretação da calamidade, né, você tem o único mês com saldo negativo ali em abril de 2020, né? A minha preta escura é uma média móvel, né? Mas a minha cinza mostra ali um valor negativo. E aí você tem isso, que se a gente olhar a figura à esquerda, né, olhando a variação do número de visitantes ao local de trabalho, mostra esses vales ali, que foram momentos onde a modalidade intermitente também passou a ter menos contratação, mas as demais menos contratação ainda, né? Isso que eu quero dizer. Então, em 2020 ali, março, abril, depois fevereiro e março de 21 e também no início de 22 com a variante Ômicron, né? De toda forma, é uma modalidade que pareceu aderente à própria situação para a qual ela não foi prevista, né? Que foi uma situação de intermitência causada na pandemia. A pandemia teve vários momentos de abertura e de fechamento, né? Então, é só uma coisa que eu acho que é interessante, que, embora não tenha sido previsto, foi uma vantagem da modalidade, tá? E aí, com relação à concentração, são duas tabelas, tá? O que eu estou querendo mostrar aqui? Tenho o saldo de contratação de intermitentes por sessão de atividade para 3 anos. 2020 é um ano mais atípico, né? É um ano mais forte da pandemia. 2021, mas e 2022 eu tenho incompleto. Só estou, assim, no período que eu estava trabalhando, escrevendo o texto, só estou com dados até setembro, tá? Por isso que tem um asterisco aí. Mas se a gente olhar aí para 2021, os 3 primeiros setores, os 3 maiores setores, né, seção de atividade, contrato intermitente, eles respondem por 58%. Então, só para nominar, são atividades administrativas, construção e transformação, tá? Indústria de transformação. Tá? Então, esses 3 setores respondem por mais 58% da contratação de intermitentes. Se a gente olhar a próxima tabela, de não intermitentes, esses mesmos 3 setores, eles respondem por 35%, algo como 35% a 39% aí, em 2021 e 2022, tá? Então, tem uma concentração em setores mais específicos, que é o propósito da modalidade. Mesmo não tendo uma regulação onde só preveja, que alguns países têm também, não são todos, que só preveja o intermitente para setores específicos, tá? Então, a modalidade, além de não ter explodido, não ter crescido demais, ela está sendo, na média, mais utilizada em setores específicos, que eu acho que era o propósito ali do legislador, tá? E aí tem uma forma de sintetizar isso, que é por meio do índice de Richmond-Findel, né, que é muito largamente utilizado para a concentração industrial. Ele varia entre 0 e 10 mil. 10 mil, se o único setor respondesse por tudo, né, 100% das admissões. E a gente observa também que tem uma concentração maior dos intermitentes, de novo, corroborando o fato de que a modalidade foi utilizada em setores mais específicos, em atividades mais específicas do que os não intermitentes, tá? Então, esse é um resultado que me parece favorecer a discussão de que, pelo menos nos dados atuais, né, e eu acho que isso não foi observado pelos críticos da modalidade e para essa discussão no Supremo Tribunal Federal, que na prática, né, essa discussão do Supremo, se decidir pela inconstitucionalidade, inviabiliza completamente a contratação, tá? Então, seria restartar uma discussão no Congresso Nacional a respeito de uma eventual adequação. Então, eu acho que isso que é importante, né? Tentar trazer algo que faça uma discussão à luz de novas informações que até então me pareciam um pouco mais principiológicas, obviamente com todo respeito a quem pensa diferente e, obviamente, com todo incentivo para que a gente continue estudando o tema, né? A preocupação é mais sobre permanecer, ter uma atividade que está aparentemente atendendo aos seus propósitos ou ir para a discussão de abominar ou exterminar por completo, que eu acho que não parece muito salutar. Então, aqui esse é o resultado aqui em termos de concentração. E, por fim, com relação à qualidade do posto, né, estou chegando no final, a qualificação média dos admitidos, né, entre janeiro de 2020 e setembro de 2022, para os intermitentes é essencialmente a mesma dos não intermitentes, tá? Então, a gente tem isso aí para os dados do novo CAGED, a qualificação média em torno de 2, que é a qualificação média dos postos de trabalho gerados na economia brasileira no período. E aí tem duas coisas aí, né? Geralmente a gente não acha muita graça em gráfico que não varia, né?
Mas para essa discussão é bem interessante, porque você não tem aquela crítica que se faria à modalidade, que cada vez pessoas mais qualificadas roubariam os postos de trabalho, e aí você teria uma qualificação média nessa estatística maior entre intermitentes, tá? Isso não está acontecendo, e também não tem a crítica de que, não, o intermitente só vai ser utilizado por quem é muito, muito humilde. O que está acontecendo na média nesse gráfico olha, é a mesma qualificação, né? A qualificação média do posto gerado, tá? Isso vale para o QPQ e vale para a decomposição disso em termos de conhecimentos, habilidades e atitudes, que são essas três figuras aí, figura 6A, B e C. Então, na média também, em torno de 12, tá? Então, o que tem acontecido é um resultado muito próximo da média dos resultados no mercado de trabalho brasileiro em termos de qualificação, tá? Então, indo para as considerações finais, minha preocupação aqui, eu acho que a gente tem muita possibilidade de continuar discutindo mais e melhor, ou discutir aperfeiçoamentos, ou como a gente, ou buscar novas informações, ou cruzar mais bases de dados, ou tentar que existam novas informações prestadas de maneira diferente por parte das empresas, né? Só que eu acho que não é essa a discussão iminente, né? O que está acontecendo aqui agora, nesse momento, para 2023, será que a modalidade tem que ser abolida ou não? Porque, no final das contas, essa é a discussão que está passando pelo Supremo. E, ao meu ver, eu acho que se prevalecer o voto do relator, ou se prevalecer esse entendimento mais crítico à modalidade, você joga 300 mil pessoas para a informalidade. Tá? Só que os dados mais recentes mostram o seguinte, olha, a modalidade tem atingido seus objetivos, tem focado, a contratação tem acontecido em setores específicos, ela não explodiu, está muito longe de uma discussão de espraiamento, né, muito longe de uns 2,5% do Reino Unido, né, que também não é muito, mas é muito acima do nosso 0,5%, ou 0,2% se a gente olhar para o total de ocupados. Né, então, isso é muito diluído ainda, acho que não é motivo para preocupações maiores. Ela gerou algum nível de formalização, trouxe formalização, boa parte das pessoas não tinha contribuído à Previdência anteriormente. A qualidade do posto é a mesma qualidade da média das contratações da economia brasileira nos últimos 3 anos. Tá? O salário médio hora, embora impreciso, né, e aí eu cito no texto algumas informações sobre isso, faço referência à nota que existe, tá? É acima do mínimo, quase o dobro do salário médio hora do salário mínimo, sendo que existem outras modalidades de tempo parcial, onde já existe também, né, o salário mínimo hora acima do mínimo, né, mesmo que o salário mensal seja abaixo. Então, não é uma característica do intermitente. Então, juntando todas essas informações, e dado que a duração também é próxima dos demais contratos, eu acho que é muito difícil você caracterizar como um retrocesso de direitos ou algo que deva ser revisto por completo. Acho que a gente pode ter mais e melhores discussões e mais informações a esse respeito. Eu acho que aqui a proposta hoje é a gente ter os primeiros estudos, né, e alguns dos poucos estudos nesse assunto. Eu acho que está acontecendo no mundo inteiro, existe em vários lugares. Então, a ideia acho que seria, na verdade, sempre aperfeiçoar. Tá? Então, são essas as considerações. Eu agradeço aí e estou aberto para ouvir as perguntas e, eventualmente, incorporar nesse texto para discussão que está no início ainda. Né? Então, muito obrigado a todos. Um abraço. Eu que agradeço, Luiz Felipe, muito obrigado. Lembrando às pessoas que estão aqui na audiência que a gente, de modo geral, o que a gente faz a sequência das apresentações e, após o conjunto das apresentações, a gente faz uma sessão de perguntas e respostas. E dependendo do tema, eu me animo e faço perguntas também. Né? Às vezes, furo a fila e pergunto na frente. Como esse é um tema que me interessa bastante, eu acho que eu vou fazer isso. Mas vou passar, então, agora a palavra para a Alana e para o Sandro, para fazerem a apresentação deles também. Por favor, Alana e Sandro. Boa tarde, Marcos. Boa tarde a todos. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, está muito bom o som. Então, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, pela oportunidade de apresentar esse trabalho que foi construído, né, em conjunto com o Sandro. Vou tentar compartilhar com vocês aqui. Eu ainda não estou como apresentadora. Vou guardar aqui para
para compartilhar, mas enquanto isso eu aproveito para parabenizar também ao Luiz Felipe pelo excelente trabalho. Quando eu e o Sandro começamos, né, a estudar sobre a intermitência, a gente identificou justamente isso que o Luiz Felipe falou, né, uma lacuna ainda, né, até por ser uma questão muito recente, né, uma lacuna de estudos que já estivessem investigando possíveis efeitos. Agora que a gente tem também, né, uma quantidade de dados mais razoáveis para isso, mas ainda assim nós temos poucos estudos investigando a evolução dos contratos intermitentes. Então a gente viu essa lacuna e se interessou bastante pelo tema e resolvemos produzir esse texto. Ainda não estou conseguindo compartilhar, porque eu ainda não O estou como pessoal apresentadora. da organização é que normalmente consegue Ah, passar a joia. bola. Conseguiu agora? Já não. Não, ainda não. Deixa eu tentar. Bom, a gente hoje tá voltando de Uhum, férias e estamos acertando os ponteiros. Deixa eu tentar falar com o pessoal lá por outro canal aqui, só um minutinho. tudo bem. Enquanto isso, se você conseguir, avisa, por favor. Tá bom. Bom, a pessoa que está com o bastão ficou sem internet. Não sei se agora vi aqui alguma coisa mudou. Não sei se alguma coisa mudou, mas parece que não. Eles estão tentando usar a organização do Rio, que era o pessoal de Brasília que estava fazendo, e está sem internet lá agora. Então, alguém do Rio vai nos socorrer em breve. Então, o que Ah, eu tá certo. proponho a gente fazer? A gente mudar um pouco a ordem e fazer primeiro um debate do texto, da apresentação do Luiz Felipe, e enquanto isso, a equipe técnica aí vai nos socorrendo até conseguir passar essa bola da apresentação. Então, para dar início a esse debate, eu vou fazer alguns comentários sobre o trabalho do Luiz Felipe, assim, perguntas para ele. Ah, Eu. Marcos, com licença, Oi. deu certo aqui. Você quer manter a Ah, deu dinâmica certo anterior? agora? Deu. Então vamos manter a dinâmica anterior. Então Voltamos tá. ao plano A. Então, voltamos ao plano A, qualquer coisa a gente improvisa de novo. Tá joia. Marcos, eu Bom, perdi aqui, eu perdi um pouquinho da sua fala, nos últimos 20 segundos. Você falou que ia fazer algumas perguntas para mim e depois cortou um pouco. Mas aí depois a Alana conseguiu tomar a apresentação para ela, então a gente voltou para o plano A, que é fazer as duas apresentações e deixar para debater os dois trabalhos no final. Ótimo, Tudo beleza. bem? Ótimo, tá bom. Beleza. bom, vocês já estão vendo, né, a apresentação em tela cheia aí, né? Sim, sim, Sim? tá aparecendo. Tudo bem, então. Bom, então esse trabalho, ele começou, na verdade, né? Nós fizemos uma apresentação inicial desse trabalho na ANPEC, no congresso do ano passado, e também começamos a trabalhar ele já com o intuito de torná-lo um texto para discussão também. O nome do trabalho é Trabalho Intermitente no Brasil, Evolução, Cenário e Perfil dos Trabalhadores Contratados pós-Reforma Trabalhista de 2017. Bom, o objetivo, então, era justamente a semelhança, né, do que o Luiz Felipe colocou, tentar fazer uma evolução, né, uma análise da evolução do trabalho intermitente durante esse período que ele está vigente, né, a partir da reforma trabalhista, só que no nosso caso, tentando explorar, ao mesmo tempo, algumas possíveis consequências da disseminação desse tipo de contrato no país. Então, para isso, nós realizamos alguns exercícios contrafactuais, são exercícios muito simples, algumas simulações bastante simples mesmo, para a gente ter uma ideia de possíveis consequências do espraiamento desse tipo de contrato para uma economia como a brasileira, que tem as suas especificidades históricos-estruturais. E, para além disso, a gente queria também analisar o perfil desses trabalhadores, né? Tentar traçar um delineamento, né, de um perfil para essa modalidade de contrato. Para isso, a gente acabou empregando, então, dados da RAIS, eventualmente também do novo CAGED,
nós trabalhamos com os dados não identificados, né, em alguns momentos com os microdados. O período analisado foi de 2017 a 2021 e, com relação ao novo CAGED, a gente tentou ressaltar a problemática metodológica. A gente realmente tinha muito interesse pela variável salário. Então, considerando, né, que dentro do novo CAGED a gente tinha um problema para calcular a variável salário, por quê? Até o início, né, até antes do novo CAGED, da implementação do E-Social, a gente tinha no manual para preenchimento do CAGED anterior, a gente tinha a orientação muito clara, muito específica, de que era para você colocar, né, você empregador, né, ou seu contador que está registrando essa informação, para você declarar o salário por hora, no caso do intermitente. No novo CAGED, do E-Social, né, no caso, isso já não existia mais, então havia uma certa liberdade, eu poderia tanto declarar isso em hora ou semanal, né, e isso estava causando um problema, então, de mensuração. Então, na época, a gente até entrou em contato com o Ministério do Trabalho, na época, a Secretaria do Trabalho, né, para falar sobre isso, e a gente recebeu uma recomendação muito específica de que não era para utilizar esses dados, que não havia uma confiabilidade nos dados do novo CAGED em função dessa questão, apesar que, a partir de maio de 2021, o manual passou a conter uma orientação muito específica de que seria para colocar o salário por hora. E mais, agora em abril de 2022, então a partir do ano passado, foram incluídas, na verdade, duas novas variáveis nos microdados, e uma tem a unidade salarial e a outra o valor do salário por aquela unidade especificada. Então, isso vai resolver o problema a partir de então. A partir de 2022 já dá para você trabalhar com a variável salário pelo novo CAGED. A nossa metodologia consistiu, né, na análise descritiva, também rodamos uma regressão logística binomial. Outra questão metodológica que eu queria ressaltar, acabei não colocando aí, mas está no nosso texto para discussão, é a questão das horas contratadas. Não há, né, pelo menos dentro da raiz não identificada, você não consegue ter uma estimação precisa da quantidade de horas que aquele trabalhador de fato foi contratado. Então, lá por quê? A orientação dentro do manual da raiz, ela é muito específica, muito clara, no sentido de dizer que todos os intermitentes você tem que lançar no campo horas contratadas, 1 hora. Então, porque isso seria a quantidade de horas semanais. Mesmo que, por exemplo, eu sou uma empregadora que geralmente contrato para me atender nos fins de semana, num determinado restaurante, né, por 4 horas. Eu já sei a priori que eu preciso desse trabalhador intermitente por 4 horas. Ainda assim, eu tenho que lançar na RAIS como 1 hora. Então, esse é outro fator limitante para uma análise que possibilite a gente ver quantas horas de fato esses trabalhadores intermitentes estão trabalhando, né? Bom, esse é só um adendo em termos de questões metodológicas, problemáticas. Além disso, nós excluímos da nossa análise os vínculos estatutários. Numa primeira versão, a gente trabalhou com os vínculos em geral. Nessa segunda versão para o texto para discussão, a gente excluiu, então, os vínculos estatutários, justamente por ter características muito diferentes. Além disso, a gente sabe que não existe, né, a possibilidade de um intermitente no caso do estatutário. Aliás, não dá para ter vínculo intermitente em diversas possibilidades, né? Só no caso seletista. Então, um temporário, por exemplo, não dá. O trabalhador, o estagiário também não. Então, tem várias modalidades que não são seletistas, né? Diretor, que não podem ter esse tipo de contrato. Bom, eu iria explicar um pouquinho sobre como funciona o trabalho intermitente, mas eu acho que o Luiz Felipe já fez isso muito bem, já explicou bastante para a gente aqui, né? A introdução dessa modalidade de forma irrestrita, ou seja, qualquer atividade, né, da economia, a partir da reforma trabalhista de 2017, pelo caput do artigo 4.400, acho que é 443, na verdade, eu errei aqui, da CLT. Apesar que, como o Luiz Felipe bem falou, né, já havia, né, muito antes na CLT, você já tinha menção ao trabalho intermitente para algumas categorias. Outra questão que o Luiz Felipe já tocou também, que não configura uma exclusividade do Brasil esse tipo de contrato, muito pelo contrário, né, a gente sabe muito bem da ascensão desses contratos na Inglaterra, com o Zero Hour Contract, ou algo que é semelhante em Portugal, que é o trabalhador a voucher. Então, é uma forma, né, de flexibilização das relações de emprego que tem sido amplamente empregada, né, nas economias desenvolvidas também. E, na nossa concepção, configura uma relação atípica de trabalho,
justamente por ser um serviço que, apesar de assalariado, ele não é contínuo, ele alterna, então, períodos de atividade com períodos de inatividade, sendo que o trabalhador só vai ser remunerado por esses períodos de atividade. Então, acho que isso denota, né, a tentativa clara de reduzir a porosidade, né, toda a porosidade do trabalho por meio desse tipo de contrato, ou seja, pagar o trabalhador efetivamente só por aquele período, eu peço desculpas, só por aquele período que ele realmente está prestando a sua contribuição para a produção específica, né, ou prestando seu serviço específico. A convocação ela tem que ser em até 3 dias úteis, sendo que o empregado ele tem um dia útil para poder se manifestar, né, se tem interesse ou não em assumir. E o não comparecimento é um motivo para gerar multa para esse trabalhador. Bom, acho que uma das questões mais emblemáticas do trabalho intermitente, que gera muitas críticas, das quais eu acho que a gente compartilha nesse trabalho, é que ele não garante provisões remuneratórias mínimas. Então, eu acho que isso é um dos pontos que realmente configura a maior estabilidade desse tipo de contrato. Então, é o que a gente chama de tripla instabilidade, né? A gente até usa esse termo no texto, que é uma instabilidade tanto quanto a jornada de trabalho, efetivamente você vai ter dentro daquele mês, quanto com relação à sua remuneração e quanto com respeito à proteção social. Embora o trabalhador intermitente tenha os mesmos direitos que um trabalhador seletista não intermitente, o simples fato dele não conseguir alcançar uma contribuição mínima já faz com que ele não tenha acesso a determinados direitos, garantias que são típicas, né, de quem tem essa contribuição para a Previdência. Bom, além disso, o trabalho intermitente, na nossa concepção, ele acaba ressaltando, né, justamente por esse caráter de instabilidade, né, de vulnerabilidade, aspectos já problemáticos, que a gente chama também de nevrálgicos do mercado de trabalho brasileiro e que são, de certa forma, estruturais, como, por exemplo, a subutilização da mão de obra. Eu vi que o Luiz Felipe trouxe ali um pouquinho, né, da subutilização da mão de obra, acho que foi a taxa composta, né, da PNAD contínua, mas você vê que essa taxa ela está caindo agora, né, nos últimos meses. Se você coloca antes da pandemia mesmo, logo após a reforma trabalhista, essa taxa aumentou por um longo período de tempo e depois, obviamente, com a pandemia, ela aumentou muito mais. E justamente porque, em que sentido o trabalho intermitente configura um aspecto problemático que pode ressaltar, né, que pode acentuar a subutilização da mão de obra, por conta da subocupação por insuficiência de horas, que a gente sabe que é um elemento que entra no cômputo dessa taxa composta de subutilização. A insegurança, a possibilidade de desemprego, a baixa remuneração do trabalho e que, consequentemente, se traduz numa insuficiência de previdência. Então, esses são alguns dos aspectos e que são essencialmente problemáticos para uma economia como a brasileira, onde, além da questão da precarização, né, que é algo que as economias desenvolvidas passaram a tratar, a lidar, nesse termo acabou ficando muito famoso a partir da análise das economias desenvolvidas, ali na década de 70, nós já lidamos com o problema da informalidade, né? Então, acho que a discussão sobre intermitência, né, ela traz à tona uma problemática ela traz à tona a dificuldade que é você precarizar dentro de um contexto já de alta informalidade. Bom, aqui um pouquinho dos dados que nós utilizamos, uma síntese, né, dos primeiros resultados da evolução. Apesar dessa proposta de geração de mais empregos, pela justificativa, logicamente, da flexibilização, o trabalho intermitente, como já foi mostrado no trabalho do Luiz Felipe, ainda não responde nem por 1% do estoque de emprego formal. Então, em 2021, esse dado aqui está errado. No próximo slide ele está correto. 0,6% foi o valor da participação desse tipo de contrato no total de contratos do trabalho formal. Ainda assim, a gente ressaltou no trabalho que ele tem atenuado saldos negativos, em consonância com o que o Luiz Felipe também já colocou. Então, por exemplo, em 2020 e 2017, os saldos positivos da contratação do intermitente atenuam o saldo negativo geral do emprego no novo CAGED. Em 2018 e 2019, a participação dos intermitentes no saldo positivo geral foi de 10% e depois de 13%. Isso é no saldo
de movimentações empregatícias. Então, isso é dentro do novo CAGED. Além disso, a gente destacou aí que temos saldos ininterruptamente positivos, desde que a modalidade foi criada, apesar de a gente verificar uma desaceleração ali para o ano de 2020. Então, essas informações estão aqui nessa primeira tabela, que mostra a evolução, né, dos vínculos empregatícios aí dentro da RAIS. Temos como verificar aí na tabela também a taxa de crescimento percentual e também a taxa de, aliás, a variação, né, em termos absolutos também, aqui no finalzinho. E a participação, que, como eu falei, ela não alcança nenhum por cento, apesar da expectativa, é uma modalidade de contrato que realmente ela não vingou, como se esperava, e talvez, assim, é uma conjectura que eu e Sandra nos pegamos falando sobre isso, eu acho que ele vai complementar a minha fala depois para falar sobre isso também. Talvez o próprio contexto, né, histórico estrutural da alta informalidade no Brasil justifique bem isso. Bom, aqui o saldo das movimentações do emprego, e aqui já é dado do novo CAGED, então dá para perceber os contratos intermitentes todos os anos, né, com saldos positivos, desde a sua criação ali em 2017, e há uma pequena desaceleração ali entre 2019 e 2020. E por outro lado, os contratos não intermitentes que tiveram saldos negativos em 2017 e em 2020. Bom, considerando, então, esses fatores, a gente resolveu fazer alguns exercícios contrafactuais, algumas simulações, para pensar, né, numa possível repercussão que teria o aumento da participação do contrato intermitente em termos setoriais e também em termos de rendimento do trabalho assalariado. Bom, primeiramente, a gente fez uma média aqui do período de 2017 e 2021, da distribuição dos vínculos em termos setoriais. Então, dentro de cada modalidade, como que os contratos, né, se distribuíram setorialmente falando. E aí nós utilizamos a classificação dos 8 setores do IBGE. Dá para perceber que, usando essa classificação, que serviços é predominante, né? E isso é para os contratos não intermitentes também. A participação em serviços ela é mais elevada, né? O percentual de serviços é mais elevado para o contrato intermitente do que o não intermitente. E outro que chama atenção é o da construção civil, que também é muito mais elevado, é de 15%, né? Aproximadamente 16% no caso do intermitente e 5% do não intermitente. Considerando essa participação média dentro de cada uma dessas modalidades, né, por setor, nós fizemos, então, uma simulação de 2 cenários. O que aconteceria, então, se, no caso, ao invés de ter tido uma participação próxima de 0,2% de intermitentes na média desse período, se a gente tivesse tido uma participação de 10%, e se tivéssemos tido uma de 25%. Então, foram 2 cenários alternativos aí. E a informação que fica mais ressaltada para a gente é o aumento, né, da participação da construção civil. Então, a construção civil sairia, né, no total da economia de uma participação na composição do emprego de 5% para algo próximo aí de 8%. Então, haveria uma queda de todos os outros setores, de participação de todos os outros setores, com exceção de serviços, e também sofreria um leve incremento, né? Muito pequeno, mas a maior concentração realmente seria por parte da construção civil. Olhando agora para a questão das remunerações, a primeira coisa que a gente fez foi analisar por faixas de salário. Então, por faixas de salário mínimo, né? Como que se distribuiu esses contratos intermitentes e não intermitentes, né? Por faixa de remuneração média. E dá para perceber, né? Através dos gráficos aqui, que quase 50%, por exemplo, em 2021, dos contratos intermitentes, quase 50%, correspondia até no máximo um salário mínimo. Então, quase 50% dos contratos intermitentes em 2021 respondiam por até um salário mínimo. Essa faixa, vamos dizer assim, no caso dos não intermitentes, seria de 10%. Então, no caso dos não intermitentes, né, os vínculos não intermitentes responderam por cerca de 10% nessa faixa de até um salário mínimo. Então, percebe-se que os intermitentes, eles realmente, né, os contratos intermitentes, eles registram remunerações mais baixas, né? Justamente por ser um contrato firmado com base em horas. Então, não necessariamente essas pessoas conseguem trabalhar essas 40 horas. Inclusive, nós temos um grande número
de contratos intermitentes que tiveram remuneração igual a zero. Inclusive, nesse nosso estudo, dá para ver que isso correspondeu, em 2021, a 30%. 30% dos contratos intermitentes corresponderam a uma remuneração igual a zero. Então, foram pessoas que efetivamente não foram chamadas para trabalhar. Mesmo que talvez, né, essas pessoas possam ter mais de um contrato. Que é uma possibilidade aí da intermitência, você ter mais de um contrato. Aliás, não só intermitente, mas você pode ter um contrato, uma contratação intermitente e outra de outra categoria seletista também. Com isso, nós fizemos o mesmo exercício de simulação, só que agora com relação à massa salarial. Então, nós vamos ver, no cenário real, qual foi a massa de salários que nós tivemos nesse cenário real, onde a participação do intermitente não chega nem a 1%. E aí a gente verificou aqui em cada ano, né, 2017 até 2021, nós não trabalhamos com a média do período, e fizemos os cenários alternativos. Então, usando a remuneração média, né, daquele ano, registrada para cada categoria, só que agora com uma distribuição diferente do emprego em torno de intermitentes e não intermitentes. Com isso, dá para perceber que a massa total de salários vai sofrendo uma queda à medida que você aumenta, né, essa modalidade intermitente, de contratos intermitentes na composição do emprego da economia. Eu acho que esse próximo gráfico dá uma visão melhor disso, né? Mais uma vez, é uma simulação, foi muito simples, nós fizemos com base no salário médio que foi oferido dentro de cada ano e mudamos apenas a composição dos contratos entre intermitentes e não intermitentes. Mas o que a gente já observou olhando para isso, então? Se nós tivéssemos, então, um cenário de zero, participação de 0%, né, do intermitente, nula, né, que é quase o que a gente verificou mesmo, nós teríamos tido, né, uma massa salarial de 120 bilhões de reais. No caso extremo aqui do gráfico, quando a gente pensa numa participação de 100%, né, 100% da economia, o que é totalmente real, né, mas 100% dos vínculos seriam na modalidade intermitente, essa massa cai em mais de 80 bilhões, ela vai para 40 bilhões. Então, um caso totalmente extremo, né? Nós sabemos disso, mas foi só para fazer essa ilustração aqui para vocês. Além disso, a gente fez uma análise das desigualdades. Nós calculamos, então, o Gini e a curva de Lorenz, né, para esses trabalhadores. E nós fizemos de duas formas. Primeiro, nós consideramos todas as remunerações iguais a zero para fazer isso. Isso por quê? Porque a gente sabe que é um caso que acontece com frequência na categoria intermitente. Como eu disse, 30% dos contratos, né, dos vínculos, apresentaram remuneração média igual a zero. Então, por essa razão, nós mantivemos. Essa foi a primeira forma, né, de cálculo. Quando você mantém essas remunerações iguais a zero, dá para perceber que, tanto para a remuneração de dezembro como para a média do ano, os intermitentes apresentam uma desigualdade mais elevada, o que parece estranho, né? Porque quando a gente olha essa distribuição aqui, você vê que eles são muito mais homogêneos, né? Uma categoria muito mais homogênea, que ganha nivelando para baixo, né? Ganha menos, né? Do que quando você olha aqui os não intermitentes, que está muito mais heterogênea essa distribuição aqui. Mas aí nós vamos ver o quê? Que quando a gente exclui as remunerações iguais a zero, aí sim você tem essa composição mais homogênea de remunerações dentro dos intermitentes, e aí o índice de Gini fica menor para eles, em relação aos não intermitentes. Então, nesse caso, os intermitentes acabam tendo uma desigualdade menor, e, como a gente viu nos dados anteriores, nivelada para baixo, os salários mais baixos. Dá para ver, por exemplo, nesse gráfico aqui, que tem faixas que nem aparecem aqui direito no gráfico, como essa verdinha, de mais de 10 salários mínimos. Dá para ver a proporção que essa de 5 a 10 salários mínimos assume dentro dos intermitentes, vis-à-vis os não intermitentes. Então, você percebe que é muito mais concentrado em determinadas faixas salariais. Por essa razão, você tem uma desigualdade menor quando você exclui as remunerações iguais a zero. Além disso, a gente olhou para a questão do perfil dos trabalhadores, e aí nós percebemos que eles se concentraram nas faixas mais jovens. Por exemplo, 71% deles têm até 39 anos. Esse número, no caso dos intermitentes, é de 62%. Os homens respondem por 63%, para os não intermitentes,
59%. Em termos raciais, o que a gente notou, acho que foi o dado que mais destoou. Quase 60% são não brancos. E já entre os não intermitentes, o que predomina são os brancos, com 54% no caso. Em termos de escolaridade, nós usamos a escolaridade agregada após 2005. O predomínio é daqueles que possuem ensino médio completo, o que é uma característica geral da economia brasileira, só que no caso dos intermitentes, esse percentual é muito mais elevado. Ele é de 70%, enquanto que entre os não intermitentes, ele é de 54%. Outro dado interessante, que a gente não colocou aqui, mas que ensino superior completo seria a segunda faixa que mais concentra trabalhadores não intermitentes. E entre os intermitentes, não. E o percentual dele também é bem mais modesto em relação aos dos não intermitentes. Nós temos bem menos. Em termos regionais, há um predomínio da região sudeste, com 56%, mas entre os não intermitentes também, com um percentual menor, 52%. E esse foi o modelo Logit, né? Os resultados do Logit que a gente rodou para testar quais atributos, né, poderiam indicar uma probabilidade maior de que o contratado fosse intermitente ou não. Dá para perceber que a idade, né, quanto mais elevada, menor a chance de contratação como intermitente, né? Então, é aquilo que a gente já tinha visto nas estatísticas descritivas mesmo, você tem um predomínio de trabalhadores mais jovens. O fato de ser homem também contribui para a chance de ser intermitente, não branco também, conforme a gente já tinha visto nas estatísticas descritivas. Escolaridade, a gente testou em relação ao fundamental. Em relação ao fundamental completo, aumenta a chance de ser contratado caso tenha ensino médio e diminui caso tenha ensino superior completo. Subsetores, que são aqueles, na verdade, são aqueles 8 setores do IBGE. A gente testou em relação, tendo como base de categoria a indústria de transformação. Então, aumenta em relação a todos os setores, principalmente em relação à construção civil. Então, a chance, né, de, se for da construção civil, é muito mais elevada do que se for, por exemplo, da indústria de transformação. As regiões, a região norte foi o parâmetro, e aí todas as regiões não. O centro-oeste e o sudeste, né, assumiram, o centro-oeste não, perdão, o sudeste assumiu uma probabilidade maior, né, para contratação, todos os demais não. Bom, então, esses foram os dados, e acho que as considerações finais, eu vou tentar encaminhar rapidamente. Apesar dessa representatividade que é baixa ainda, né, da modalidade intermitente dentro dos contratos, né, dentro dos vínculos ativos, do estoque formal, ela tem evoluído positivamente nesses últimos anos, né, como vocês têm visto, tanto se a gente olha em termos de saldo das movimentações de contratação, quanto também em termos de estoque de emprego, você vê que tem um crescimento, tem evoluído positivamente, apesar dessa baixa participação, baixa representatividade, e que frustra um pouco das expectativas iniciais e do discurso que houve em torno da legislação dessa modalidade, né? A sua concentração, ela é maior ou menor em determinados setores, como a gente viu, ela é especialmente maior dentro da construção civil, e isso provavelmente teria algum impacto se a gente tivesse um aumento, né, dessa modalidade em detrimento da modalidade não intermitente, que é algo que eu realmente estou até curiosa para falar com o Luiz Felipe, né, sobre esse estudo que eu não me lembro quem fez, né, mas que olha da onde que esses trabalhadores estão vindo, se eles tinham, né, realmente um contrato formal antes ou não, se eles realmente, se a modalidade intermitente, em que medida, né, qual que é o percentual disso, ela tem cumprido esse papel de retirar as pessoas da informalidade mesmo. E nesse caso, a construção civil seria um bom indicativo, né, porque a gente sabe que é um setor que realmente concentra bastante contratação informal. Esse é até o ponto que a gente sempre fica se perguntando, né, do porquê da modalidade não vingar tanto no Brasil. O incentivo da informalidade é muito elevado e a gente fica se perguntando até que ponto ele realmente, um empregador, se dispõe a abrir mão, né, de realmente ter um contratado informal ali, que pode ser chamado a qualquer momento também, e ter que trabalhar com um dispositivo legal aí, que é o da CLT. Eu acho que esse caso, inclusive, que a gente teve agora recentemente, das vinícolas, me chamou um pouco de atenção sobre isso. Por que não contrataram, então, sob modalidade intermitente?
Por que usaram as redes de subcontratação, né? A terceirização, que para mim já é um outro aspecto da informalidade, né? Embora disfarçado. Enfim, são questões que me vieram aqui em mente enquanto eu estava lendo as notícias, né, sobre ao trabalho análogo ao escravo nas vinícolas e pensando do por que o trabalho intermitente ele não engata na nossa economia e as pessoas continuam se utilizando de outros artifícios, é porque realmente é atrativo, é estrutural, né, da economia brasileira. Bom, mas continuando sobre os achados do trabalho, haveria então repercussões relevantes na renda média e na massa salarial, devido a esse menor rendimento dos contratos intermitentes que foi verificado na amostra, e sobre a desigualdade de rendimentos. Se a gente exclui os contratos com remuneração igual a zero, ela vai ser... Opa, eu coloquei maior aqui, é menor, né? Se você excluir os contratos com remuneração igual a zero, ela vai ser menor entre os intermitentes, porque eles têm uma massa de distribuição nas faixas ali remuneratórias mais homogênea, geralmente nivelado para baixo, né? O perfil do intermitente vai se concentrar, então, nesses trabalhadores do sexo masculino, mais jovens, não brancos e com ensino médio completo. Então, esses foram alguns dos achados do nosso trabalho. Fico aqui à disposição também para poder esclarecer, né, ter o debate. Muito obrigado, Alana. Sim, a Sandra quer fazer comentários? Não, eu queria só complementar 3 pontos bem rápidos a apresentação da Alana, né? Na verdade, como ela já colocou, né, a ideia nossa foi levantar, né, a bola desse debate sobre a questão do trabalho intermitente, que, né, até o Luiz Felipe já ressaltou também, a gente tinha esse vácuo grande, né, agora a gente está tendo alguns estudos, isso é bem importante, mas 3 pontos assim bem rápidos. Primeiro, a questão da experiência internacional, né, que a gente analisou também para tentar buscar esse perfil aqui no país. E é claro que assim a gente vê que tem essa, né, ele é um tipo de contrato, se a gente coloca ele dentro de um grupo mais amplo de possibilidades, que já bastante disseminado, né? Só que ele em termos regulatórios, bastante heterogêneos, né? Então, se a gente for pegar, inclusive, aquela classificação, né, do Hall e do Soskis de variedade de capitalismo, o que a gente vai ver? Nas economias de mercado coordenado, mais ali na União Europeia, essa modalidade ela existe, mas ela tem algumas restrições, algumas regulações, seja para setor, ou seja em termos de remuneração mínima, e mais nos países de economia de mercado liberal, a gente tem um contrato que é praticamente sem nenhuma restrição, né? Que é o caso mais citado na literatura, que é o da Inglaterra, né? Na Inglaterra, que é os contratos zero hora, na Irlanda também tem um parecido, que é o que eles chamam de contrato se e quando, né? Então, o que eu vejo é que no Brasil a gente partiu muito desse modelo inglês, né? Totalmente sem nenhuma restrição, né? Praticamente, né? Sem nenhuma restrição para a sua adoção, né? Só que esse modelo inglês, como o próprio Luiz já falou, ele vem desde a década de 90, né? Na Inglaterra. Só que ele cresceu muito após crise de 2008, 2009, né? Então ele teve um salto e está tendo vários estudos agora recentes, porque na Inglaterra tiveram um survey, né? O setor de estatística de trabalho lá do governo fez um survey entre 2014 e 2018, se não me engano, né? Com trabalhadores sob diversos tipos de contrato, entre eles o zero hora. E aí várias informações qualitativas foram possíveis levantar que levanta essa discussão no país de uma forma bem preocupante, né? Por exemplo, isso está impactando, por exemplo, em níveis de ansiedade dos trabalhadores, né? Essa questão da imprevisibilidade tanto de renda quanto de jornada de trabalho.
A questão dos serviços de assistência social estão sendo bastante demandados, porque os contratos de trabalho eles são intermitentes, mas as outras vivências sociais não são. Por exemplo, a jornada escolar dos filhos, né, tem o horário regular. Né? Então, com a expansão desse tipo de contrato, principalmente entre as mulheres, né, que é a maioria nesses vínculos lá na Inglaterra, está tendo esses problemas, né, na questão da assistência social e outras dinâmicas da vida social lá, que está levando, inclusive, a discussão no parlamento sobre regulamentação desse tipo de contrato, como, por exemplo, remuneração mínima ou tempo mínimo de trabalho por semana. Né? Então, eu acho que, assim, só para terminar esse ponto, eu acho que aqui no Brasil a nossa discussão, e lembrando que o trabalho intermitente ele não estava no projeto inicial da reforma trabalhista. Né? Ele entrou no substitutivo do relator um dia antes da apresentação. Né? Então, foi um ponto que foi colocado. Né? A gente sabe que tem toda essa discussão, as colisões de interesse, né? no debate do legislativo. Então, esse não é um ponto que estava dentro de um projeto mais geral, mas é um projeto de flexibilização das normas trabalhistas brasileiras. Só que partiu, aí até usar um termo do Luiz Felipe, ele partiu de uma questão principiológica. Ele foi defendido no Congresso a partir de princípios pelos quais esse tipo de contrato foi defendido, por exemplo, na Inglaterra, isso nos anos 90. Só que não levou em consideração todos esses problemas sociais que já estão, inclusive, desencadeando várias discussões no Congresso, no parlamento lá na Inglaterra. Né? Tinha essa questão também da concentração, espraiamento, que a gente partiu da discussão sobre por que não esse tipo de contrato ele não desandou, né? Lembrando que uma das defesas na época da discussão lá no parlamento é que em um ano seria criado cerca de 2 milhões de empregos nessa modalidade. A gente já tem 5 anos e criou pouco mais de 200 mil só, mas vou deixar isso para o debate. Eu só vou para fechar nessa questão da proteção social, né? E aí a Alana já tocou nesse assunto. Em termos de lei, ela garante todo o aparato protetivo para esse tipo de contrato. Mas, na prática, ela não é garantido, porque se o trabalhador não alcança a remuneração mínima, aquele tempo de contrato, ele não vai contar, por exemplo, para tempo de aposentadoria, ele não vai contar para o cálculo do valor do abono salarial que ele, em tese, teria para receber, ou uma possibilidade de seguro-desemprego. Então, eu vejo mais assim como um vetor, né? Acaba sendo um vetor de flexibilização das leis e rebaixamento desse patamar básico de proteção social do que de garantia de proteção social de quem estava intermitente. Até porque, e aí assim, isso já vai entrar na nossa agenda de pesquisa, que a gente, né, já está prevendo para esse ano, para verificar desses trabalhadores intermitentes as relações com outros vínculos que eles têm. Né? E nesse estudo que o Luiz Felipe citou do Ministério do Trabalho, se foi esse mesmo que eu estou pensando, cerca de metade dos vínculos, dos trabalhadores com vínculos intermitentes, eles têm vínculo não intermitente também, padrão, típicos. Né? Então, você debater essa questão dos vínculos, não necessariamente você estaria condenando esses 200 e poucos mil para a informalidade. Né? Uma que grande parte deles está garantido com outros tipos de contrato, né? E outra que a gente precisaria entrar numa discussão sobre o quanto desses vínculos foram criados, né, por causa da criação de um novo tipo de contrato, ou esses vínculos é simplesmente um fator substitutivo, né? Porque na Inglaterra essa discussão ela é bem viva. Por exemplo, depois de 2009, muitas empresas demitiram os trabalhadores e recontrataram sobre a modalidade de 0 hora, né, lá. Né? Então eu acho que esse é o grande desafio para analisar esse efeito composição aí do
dos trabalhadores, né? E das formas que a gente vê de analisar isso é também observar a partir do perfil das empresas, né? As empresas que contratam, ou empresas similares que contratam e outras que não, né? Então, assim, possibilidade de talvez, né, mais para frente, de alguma pesquisa mais de caráter qualitativo também para a gente observar isso, né? Mas eu acho que esses dois trabalhos aqui que a gente está apresentando, eu acho que já dá um pontapé bem interessante, é uma contribuição muito boa aí do IPEA para a gente discutir, né? E assim, eu né, concordo com o Luiz nesse ponto. Eu acho que dificilmente esse vai ser um contrato que a discussão não é uma dicotomia entre ele vai continuar ou não vai continuar, né? Mas a questão é repensar formas, né, que seja uma modalidade que já existia antes, né, também em algumas formas, né, mas que ele seja uma forma, né, de potencializar as possibilidades de formalização do mercado de trabalho, não um vetor de precarização dos postos de trabalho, inclusive direcionado para grupos populacionais específicos, como a gente viu o perfil, né, bem nas considerações de perfil. Mas era isso, Marcos. Desculpa aí a Bom, extensão e obrigado pela oportunidade. obrigado, Sandro. Vocês fizeram apresentações muito boas. Eu quero fazer alguns comentários, algumas considerações, assim, levantar algumas perguntas. Eu acho que, assim, como vocês chamaram a atenção, são primeiros trabalhos que estão sendo feitos sobre essa modalidade, não certamente os únicos, esses dois, mas, assim, todo mundo está começando agora a entender essa modalidade de trabalho enfim, analisar os dados sobre ela e tal. Então, vocês fizeram descrições muito boas, assim, de onde estão esses empregos, que setores, há vários pontos de convergência, alguns de dúvida, porque um trabalho aponta um pouco mais uma coisa, outro aponta um pouquinho diferente, mas eu acho que assim a maior divergência que acaba vendo é da a parte de simulações, de cenários e enfim, de hipóteses sobre o que teria acontecido caso não houvesse essa modalidade ou o que virá a acontecer se ela deixar de existir, né? Isso sempre é o mais difícil na economia, você tentar simular o que teria acontecido, o que virá a acontecer e tal. E acho que são trabalhos ainda que estão em andamento e que ainda não dão respostas definitivas sobre isso. Acho que vocês nem pretendiam nesse estágio dar respostas definitivas sobre isso. Mas então vou tentar chamar atenção para essas coisas e quais são as ressalvas importantes para que a gente separe aquilo que, olha, nisso nós todos concordamos, entendemos aqui o que representa esses dados, e eu acho que a parte descritiva dos dois trabalhos é excelente e complementar, né? Um mostra índices de Gini, outro mostra índices de Refinal-Richman, de, enfim, concentração por setor, enfim, desigualdade de renda. Mas, enfim, o que eu acho é o seguinte, no trabalho da Alana e do Sandro, a parte de cenários simulados, eu acho que é justamente a mais assim, difícil de convencer, assim, né? Difícil de... Ela é menos... Enfim, vocês mesmos falaram, olha, isso aqui é apenas uma simulação, a gente sabe que é um cenário muito extremo, assim, cenário extremo em que 100% da população fosse intermitente é realmente muito extremo, né? Então, mas de qualquer modo, mesmo dando um passo atrás, né, a gente todo o trabalho descritivo que vocês fazem não permite assim inferir a causalidade de que, olha, eu aumentando aqui a proporção de intermitentes, isso vai causar algo na massa salarial, entendeu, né? A gente não tem essa relação, tudo isso se determina simultaneamente, né? E se a gente souber, conseguir estimar isso, que é algo bem mais difícil, né? A gente vai ter uma noção melhor do que acontece ali ao redor da proporção atual. Mas, assim, também extrapolar isso para grandes saltos na proporção também é difícil, porque aí teria outros efeitos de equilíbrio geral e tal, seria mais complicado do que o gráfico sugere. Então, essa é a parte que eu acho desse trabalho que
é a menos esclarecedora e que pode gerar alguma confusão na interpretação dela. Eu ver aquele gráfico de 0 a 100, eu acho que leva a uma possível conclusão forte demais, entendeu? Assim como eu acho que pode ser uma possível conclusão forte demais dos Felipe ao dizer, olha, se a gente terminar com esse tipo de contrato, 300 mil vão para a informalidade, né? Eu acho que são extremos que a gente deve tentar realmente, ao simular, tentar embasar mais e evitar o extremo, porque todas essas modalidades de trabalho que não são plenamente cobertura plena, assim, aquela ideal para todo trabalhador que a gente espera, né? Elas têm um propósito de tentar, olha, eu vou criar algo intermediário aqui para fazer uma rampa entre o plenamente informal e o plenamente formal, com a expectativa de que, olha, ao criar essa rampa, eu vou permitir que o que seria informal suba na rampa, né? E todo mundo teme que o muito formal desça a rampa, né? Também é possível. Está no meio do caminho e as duas coisas devem acontecer. A gente tem que entender em que proporção elas acontecem ou deixam de acontecer, né? É, eu acho que todo aquele estudo de migração entre posição anterior e posição nova que o Luiz Felipe mencionou uma primeira tentativa de observar isso. Olha, de onde que vem essa pessoa, para onde que ela está indo? Mas acho que também ali é possível aperfeiçoar, né? Primeiro que ali você não mostra o que acontece com os que estão entrando nos não intermitentes. Eu só mostro os que estão entrando nos intermitentes, onde eles estavam antes, né? E seria preciso, acho, comparar com onde estão entrando os que não são intermitentes, né? E mesmo assim, essa migração de onde a mesma pessoa estava e onde ela está depois, ela é uma parte da história, né? Porque eu acho que no fundo o que importa mesmo é que postos estão sendo criados e que postos estão sendo destruídos, né? Porque uma pessoa pode estar saindo, mas outra está entrando num posto melhor. Então, no fim, a economia ganha. É claro que as migrações individuais são uma estabilidade ruim, né? Mas, principalmente as de saída, né? De postos bons para postos piores, mas não é apenas a migração individual que importa. Eu acho que é a composição dos postos que existem. E aí, algumas dúvidas que ficaram, porque eu sei que houve toda aquela ressalva que a Alana fez sobre o problema de mensuração da renda, de mensuração das horas e tal. Depois eu não entendi bem qual é a parte que vocês conseguem aproveitar para fazer aquelas estatísticas todas de renda. No caso do Luiz Felipe, estatísticas de horas, em que as horas são mais do que os 15 que a OIT acha ruins e tal. Como é que vocês conseguem obter isso? Eu não consegui entender bem como é que isso acontece. Outra coisa que eu fiquei na dúvida é a distribuição setorial, que no trabalho do Luiz Felipe, a indústria de transformação parece ser uma das que mais, enfim, que mais utilizaram o trabalho intermitente, e no trabalho da Alana e do Sandro parece que não. E eu fiquei na dúvida, aquela regressão com os demais setores, eu também fiquei um pouco confuso o que significa aqueles demais setores. Na parte do Luiz Felipe, tá? E eu vou dar tempo para todos responderem, acho até que o Luiz Felipe deveria ter um pouco mais, porque vocês se alongaram mais, Alana e Sandra, né? Mas na parte do Luiz Felipe, o uso daqueles indicadores de qualidade do QBQ, né? Eu fiquei um pouco eu estranhei um pouco realmente aquelas curvas muito estáveis, né? Porque elas não são só estáveis entre o intermitente e o não intermitente, elas são muito estáveis ao longo do tempo, né? Aquelas médias. Será que é um indicador sensível? Porque ao longo daquele período que você mostra, teve muita coisa acontecendo no mercado de trabalho, né? E aquilo não mexe, né? Será? Enfim, pelo menos se a gente inclui os informais, a gente sabe que, bom, saiu mais gente de emprego ruim, né? Então, a renda média aumentou dos que permaneceram empregados. E será que isso não mexeu em qualidade dos postos de trabalho? Porque a qualidade do posto não é exatamente a qualidade, aliás, a qualidade da ocupação, né? Não é exatamente a qualidade daquele contrato, né? A qualidade do contrato, eu acho que a renda faz falta ali, porque ela, né, você pode estar sendo exigindo muita coisa, muita habilidade, muita competência e tal, mas está sendo muito mal remunerado. E aí, nesse caso, não é alta qualidade, né? É uma exigência alta
um trabalho ruim para o empregado, né? Então, eu acho que essas seriam as minhas primeiras considerações. Tem várias coisas que eu anotei. O tema realmente para mim é, é fascinante, então poderia ficar falando aqui mais um tempão, me alongando também. Mas eu vou passar primeiro para o Luiz Felipe fazer os comentários. Obrigado. Escuta bem? Sim, perfeito. Obrigado, Marcos. Parabenizo aí a Ana pela exposição, o Sandro também. Vou tentar endereçar aqui alguns dos comentários feitos por vocês, conversando aqui um pouco pelo que o Marcos falou. Bom, vamos lá. Com relação às estatísticas de horas, acho que eu não fiz, né? Eu citei uma nota do seu trabalho e fiz as ressalvas correspondentes, né? Eles fazem lá calcular a quantidade de horas trabalhadas no ano base, a partir da remuneração anual e do valor do salário hora contratual, acrescenta os acréscimos legais ali, cerca de 30%, né? Que daria uma média de 30%, as férias proporcionais, acréscimo de 1/3, 13º, etc. Tá? E aí essas horas aí eles dividem pelo tempo de emprego no ano base em termos de semana, mais ou menos essa estimativa aí que é feita na nota que eu cito, e eu faço as ressalvas sobre eventual imprecisão disso, e obviamente, como você mesmo comentou, a gente sempre vai precisar de mais informação nesse sentido, seria bom ao longo do tempo a gente ter cada vez mais estudos nessa linha. Com relação ao posicionamento eventualmente ser extremo, vamos lá, sobre a discussão de será que a modalidade não pegou porque existe muita informalidade no país e aí é uma questão estrutural. Vamos pensar no seguinte, bom, a reforma trabalhista ali é de 2017, tá? Ao mesmo tempo, além dos dispositivos alterados ali pela 3467, o Congresso recebeu mais uma medida provisória a respeito da modalidade intermitente, que é a MP 808. E essa MP não foi votada, por vários motivos, e aí acho que não cabe entrar muito aqui. Tá? Então, esse é um ponto. E ali havia algumas alterações que dariam ainda mais segurança jurídica para a contratação da modalidade intermitente. Depois, obviamente, a gente teve pandemia, uma interdição no debate sobre isso, mas a gente pode colocar esse como um fator relacionado à contratação, entre aspas, não pegar. Outra coisa é a própria demora em se julgar o Instituto do Trabalho Intermitente pelo Supremo Tribunal Federal. Então, você passa 5 anos, 6 anos sem ter um posicionamento, isso é também uma fonte de insegurança jurídica, e eu acho que é importante a gente levar isso em consideração antes de ter muita certeza de que a modalidade eventualmente não possa ter pego. Com relação a alguns pontos de um extremo, né, nesse mesmo assunto, na verdade, sobre o extremo de esse pessoal iria para a informalidade. Aí eu cito a nota lá feita pelo Ministério da Previdência, está lá nas referências, tá? De que 80% dessas pessoas não tinham contribuição previdenciária. A gente está mais perto da informalidade nesse sentido, tá? Elas não tinham contribuição previdenciária verificadas ali no CNIS previamente à sua contratação. Nos 6 meses antes, mais de 50%. Tá? Então, assim, é possível que isso seja, obviamente não esgota, né, a possibilidade da gente estudar isso mais a fundo, mas eu acho que embasa um pouco o que eu estava tentando mencionar. Só um pontinho sobre isso, porque teve aquela questão que eu levantei também. Sim, a maioria delas não tinha contribuição previdenciária antes do ingresso. Mas o que acontecia com a maioria das que ingressaram no trabalho não intermitente? Será que a maioria delas estava em outro posto formal antes? Não sei. É uma boa pergunta. É uma comparação que eu acho que é importante para utilizar esse número, comparar as duas, né? E, claro, como eu falei, isso não esgota a questão, né? Porque é muito mais a questão de que postos estão sendo substituídos, né? Porque, muito provavelmente, esses postos intermediários, eles substituem, em parte, postos piores ou nenhum posto, que é desemprego, inatividade e tal, né? Situações piores, né? E substituir, em parte, situações melhores também, que talvez passem a ser uma alternativa para o empregador também, né? Então, a questão é quanto que das duas coisas acontece, né? Acho que é um pouco isso. Isso. Não, eu concordo, e além disso, eu adicionaria o que aconteceu com quem não entrou nem no intermitente, nem no não intermitente, e aí a gente não vai ter informação mesmo.
ou seja, esse pessoal que ficou na informalidade. E aí, nesse ponto, eu divido um pouco do que o Sandro comentou sobre a gente estar mais parecido com o sistema inglês. Bom, assim, tem uma tabela ali comparando, né? Não tem FGTS, 13º, descanso semanal remunerado e outras previsões que o artigo 7º da Constituição e os artigos do intermitente na CLT colocam. Acho que a gente está próximo, sim, de uma modalidade com os direitos muito próximos do contrato de prazo indeterminado, tá? Então, eu enxergo que tem, na verdade, a comparação ali, a gente teria que ver do intermitente contra quem seria informal, por exemplo, e não entrou, né? Mas eu discordo um pouco dessa visão de que a gente teria um modelo mais parecido com um modelo muito desregulamentado para o intermitente. Com relação à discussão da proposta ter sido discutida de maneira muito rápida, a proposta, acho que, enfim, houve a discussão na Câmara, mas também houve uma discussão no Senado, né? Isso se estendeu por audiências, né? E também, obviamente, por ser a casa revisora, isso poderia continuar sendo revisto, no entanto, foi aprovado também por lá. Muito embora, reforça, a MP 808, ela é de novembro de 2017, é quando a reforma trabalhista entra em vigor. Então, acho que a ideia ali era casar e você ter um aperfeiçoamento do Instituto que, infelizmente, ainda não foi votado, né? Com relação à indústria de transformação e a comparação dos dois estudos, Marcos, talvez seja uma coisa relacionada ao uso da base. Acho que eu estou usando o CAGED, eles a RAIS, enfim, eu estou usando a variável de seção, eles estão usando uma outra, então pode ser isso que explique um pouco. E com relação ao QBQ ser muito estável, eu entendo que talvez seja ali uma característica estrutural dos postos de trabalho. Os postos de trabalho são mais ou menos aqueles porque as condições de produtividade da economia não mudaram. Estou olhando no universo de 3 anos, enfim, a estagnação da produtividade da economia brasileira é um problema de 30 anos, né? Então, talvez eu não estou tão preocupado com essa estabilidade, mas mais a comparação entre intermitentes e não intermitentes, tá? Então, talvez a explicação passe um pouco pelas características estruturais, e nesse ponto eu estou colocando que o contrato de trabalho intermitente não difere em termos da qualificação do posto das demais modalidades. Não sei se eu respondi a todas as perguntas, mas por enquanto, do que eu anotei aqui, acho que seria isso. Eu acho que aí respondeu muito bem e a gente tem que também depois acrescentar que as perguntas foram enviadas pela audiência aqui e a gente atrasou um pouquinho para começar. Se vocês toparem até as 6 horas, eu acho que dá para a gente encerrar. Antes das 6 horas, a gente talvez não consiga. Mas, então, passar a palavra para a Alana e para o Sandro para replicarem os meus comentários e tal, responderem minhas dúvidas. Sandro, você quer começar? Pode responder essa questão dele da renda, né? Tá. Da renda, tá, joia. Da renda foi então com relação tá. Nós fizemos algumas colocações, né, logo no início, ressaltando aspectos problemáticos da metodologia, né, mas era com relação ao novo CAGED. Então, para a utilização desses dados no novo CAGED, a gente tinha realmente uma limitação, trabalhar com a variável renda, e aí por isso nós optamos trabalhar majoritariamente com os dados da RAIS. Então, quase todos os dados do trabalho, eles são provenientes da RAIS. Um ou outro que a gente trouxe do CAGED, mas foi só para evolução de saldo, a gente quase não trabalhou com o CAGED e novo CAGED, né? E aí a questão também problemática no CAGED foi resolvida no ano passado, com a introdução dessas outras duas novas variáveis nos microdados, né? Mas, de toda forma, a gente ficou, então, com a RAIS e nós fizemos análise até 2021, em função disso. Eu acho que é isso. E tem só, eu acho que só para acrescentar em relação ao setor também, né, que eu acho que é exatamente o que o Luiz Felipe já colocou. A gente está trabalhando, então, com bases, né, diferentes. Quando a gente está olhando a questão setorial, a gente está olhando para a RAIS, ele estava olhando para o novo CAGED, e, além disso, ele está trabalhando com seção, como ele falou, da CNAE 2.0, e a gente trabalhou com a classificação IBGE setor, considerando aqueles 8 setores de concentração. Então, e por fim, acho que uma questão que eu acho que o Sandro vai responder melhor aí, que é a dos demais setores. Quando a gente faz aquela regressão logística, a gente adotou como parâmetro a indústria, né, de transformação,
E aí, em relação a demais setores, que eu acho que foi uma junção de todos os outros setores, não é isso, Sandra? E aí a gente verificou que há uma propensão, uma probabilidade maior de contratação em relação a todos esse conjunto de setores, excetuado a indústria, né? Em relação à indústria, tendo ela como parâmetro. Eu acho que é isso. Vou deixar o Sandro falar aí, eu já falei muito. Não, bem rápido para a gente entrar nas questões do pessoal. É isso aí, a Alana colocou, né? Essa questão das simulações que a gente tentou fazer no trabalho, o Marcos, eu acho que assim, a ideia é fazer chamar a atenção, né? E a gente deixa bem claro que são simulações simples, né? A gente não está entrando em questão de equilíbrio geral, a gente não está colocando causalidade nem nada. É só fazer um exercício simples sobre alguns cenários contrafactuais possíveis, né? E aí a gente pega, mesmo tendo um percentual bem pequeno atual desse tipo de contrato, mas a gente não está susceptível a algum movimento, até nacional ou internacional da economia, que possa gerar aumento, é, um grande aumento desse tipo de contrato, ou então alguma outra mudança na legislação trabalhista em outros tipos de contrato que vá, né, impulsionar os contratos intermitentes, ou se muda, né, os pesos de interesse dos empregadores. Enfim, e aí a gente partiu dessa questão da massa salarial por ser um indicador forte de consumo, né, das famílias, e a gente sabe que o consumo das famílias é um dos principais itens aí do PIB, né? Então, só para a gente levantar essa discussão né, desses rebatimentos mais agregados possíveis. Até porque se a gente pega, voltando, né, a questão da discussão que está tendo lá na Inglaterra, é, hoje é mais ou menos isso que o Luiz Felipe colocou, entre 2,5% e 3% dos vínculos são sobre 0 hora. Só que como lá as estatísticas lá tem alguns problemas, então a gente já viu alguns estudos que apontam que esse percentual muito provavelmente está subestimado, né? Que em torno de 900 mil vínculos seria quase, na verdade, próximo a 1.800.000. Então, assim, tem algumas questões que vão ter rebatimento em vários outros setores, em várias outras dimensões da cidadania, né? Então, esse é um ponto que a gente coloca para trazer para uma possível discussão de reforma da reforma, né? Ou seja, pensar, já que é um tipo de contrato que vai existir, pensar formas de qualificar esse tipo de contrato para não ter o que a gente observa, né? 30% dos contratos não tem nenhuma convocação, né? E algumas relações, por exemplo, da possibilidade né, alguns pontos que em geral eram colocados para a defesa do argumento do trabalho intermitente, por exemplo, o trabalhador vai ter a liberdade de fazer vários contratos ao mesmo tempo, né? Na prática isso não acontece, até porque ele não tem governança sobre o período que ele vai ser convocado ou não, né? Tanto é que os vínculos do estudo do Ministério da Previdência até 2019, acho que só 5% das pessoas com vínculo intermitente tinha mais de um contrato, né? É, e essa questão de você ter essa imprevisibilidade da renda, né? Então, você trabalhar com médias para um país que é tão heterogêneo, um mercado de trabalho tão heterogêneo, trabalhar com média de hora ou média de remuneração, acaba sendo problemático nesse sentido, né? Como a gente mostrou ali no gráfico do índice de Gini, quando a gente considera os trabalhadores com zero, né, de remuneração, o gráfico só vai partir depois dos 30%, né? Então, basicamente esse é o ponto, né? E aí a gente tem mais outras coisas aqui, mas a gente deixa para falar depois, vamos entrar nas questões. Só mais uma coisa, não esqueça, antes, para não esquecer, Marcos, desculpa, só porque o Luiz Felipe falou dessa questão da discussão no Congresso, né? E aí, tem razão. Teve uma discussão rápida na Câmara, foi para o Senado. Só que no Senado não teve discussão, né? O Romero Jucá, que era
o líder do governo chegou e falou: olha, vamos aprovar a lei, o projeto de lei do jeito que veio da Câmara, depois a gente apresenta uma medida provisória para corrigir, que foi a tal MP 808. Só que a MP 808, depois que veio, teve zero de esforço do governo para ser aprovado, né? Como teve para 13467, né? Então, a gente trazer esse debate aqui, eu acho que é um debate que já, né, está sendo, que já devia ter sido feito há um tempo atrás, mas agora o bom é que a gente tem esses dados, né, para discutir, né, tanto da RAIS como esse do QBQ também, que são interessantes, eu ainda não conheço, né, que o Luiz traz, mas são evidências interessantes aí para a gente discutir. Sim, eu acho até que seria legal se o IPEA fosse convidado a ser amigo da corte, né? Como se diz normalmente em latim, para levar os trabalhos de vocês, os diferentes trabalhos, assim, para ser conhecido lá pelas assessorias do tribunal. E tudo. Mas, enfim, vou passar aqui para as perguntas. É, eu vou começar aqui falando da Eneida Vinhais Dutra, que ela falou que pediu desculpas porque chegou atrasada e tal, mas pergunta se a gente vai disponibilizar as apresentações. E a gente havia combinado que sim, né? Amanhã, como a maioria dos seminários que a gente faz nas quartas-feiras, no dia seguinte a gente publica o vídeo no YouTube e também os PDFs dos slides para quem quiser baixar. Ela pergunta também uma outra coisa que talvez por ter chegado depois ela não tenha visto, sobre aberturas por sexo, gênero, né, raça, cor, e o trabalho da Alana e do Sandro mostra que há uma participação maior entre homens não brancos, da categoria intermitente. Mas então, os demais é que eu vou pedir para vocês responderem aqui. O, o Mário Henrique Ladowski pergunta primeiro ele diz, parabenizo as ótimas exposições e pergunta a Lana sobre o trabalho intermitente no setor de comércio, que, salvo engano, é um percentual maior que na construção civil. Há alguma característica específica dessa modalidade de contrato no setor? E aí ele acrescenta, se o contrato intermitente não pegou no Brasil, qual ator da sociedade ainda defenderia a manutenção do contrato intermitente em lei? Então, essa eu dirijo para a Alana, como ele dirigiu essas questões do Mário Henrique Ladowski. Aí, depois, em seguida, o Diogo Antunes dá parabéns e pergunta como avaliar a possibilidade e possíveis efeitos da classificação dos trabalhadores mediados por plataformas digitais como intermitentes. Talvez o Luiz Felipe possa falar sobre essa, responder essa. Mais adiante, Carla Machado de Medeiros pergunta se é possível evolução ou extinção da modalidade de intermitente de trabalho em todos os setores no Brasil. Deixo essa para o Sandro, para dividir um pouco os trabalhos, mas fiquem à vontade para comentar as que não foram dirigidas para vocês, tá? Mas é só para a gente não obrigar vocês a responderem todas, tá? Porque senão a gente vai demorar muito. E aí depois, o que eu acho que é complementar a essa, também acumular aí com o Sandro, tá? Parabéns e tal. O Sérgio Castro diz o seguinte: com essa taxa tão baixa da participação dos contratos intermitentes diante dos demais, abaixo de 1%, acham que não há incentivo suficiente para que essa discussão tenha atenção tempestiva nos órgãos envolvidos, STF e outros? Digo isso também diante do enorme peso da informalidade na cultura trabalhista brasileira. Tá? Então, eu acho que consegui dirigir uma para cada um, mas fiquem à vontade para falar um pouco do que foi perguntado ao outro. Tá? Então, Alana, por favor, primeiro. Bom, então, primeiramente, eu agradeço pelas perguntas, né? Não só do Mário, mas dos outros participantes. E agradeço também pela paciência, né, de vocês também. Sobre a questão do comércio, né? Trabalho intermitente no setor de comércio, que, salvo engano, é percentualmente maior. Bom, eu acredito que realmente ele é maior mesmo, ele é o terceiro, deixa eu olhar aqui agora. O comércio é a segunda, né? Maior participação.
Deixa eu só confirmar. É isso mesmo, a segunda maior participação, o que também converge com a empregabilidade de forma geral, né, da economia, quando você olha os vínculos não intermitentes, você tem primeiro serviços, depois comércio. Se você pegar os estatutários, é claro, a administração pública também entra nesse ranking aí dos top 3 aí, né? Mas como o comércio acaba sendo realmente um dos setores que mais empregam, né, que tem maior participação no estoque de emprego geral, ele acaba também assumindo uma proporção relativamente grande para os contratos intermitentes, né? E eu estava até dando uma olhada, quando você destrincha, né, as ocupações, para você ver quais ocupações dentro do setor de comércio que você mais está tendo contratação entre os intermitentes, aí são vendedores e demonstradores, e técnicos de vendas especializadas. Então, são duas categorias, né, que talvez realmente elas tenham uma grande, tem características que são muito consonantes a uma contratação sazonal, que não seja algo que você contrate de forma ininterrupta, né, que você vai alternar com períodos de não trabalho, né, uma certa sazonalidade. Então, só esses dois tipos, né, de ocupação, esses dois grupos concentram 50% das contratações dentro de comércio. E a terceira maior contratação vai ser dentro da construção civil, no caso dos intermitentes. E no caso dos não intermitentes, é a indústria de transformação. Isso né, analisando dentro da RAIS e analisando dentro daquela composição dos 8 setores aí da classificação do IBGE. Sobre essa segunda pergunta, né, se o contrato intermitente não pegou no Brasil, qual ator da sociedade ainda defenderia a manutenção do contrato intermitente em lei? Bom, pessoalmente, eu deixo aberto aí para o Sandro complementar, né? Eu acredito que há duas justificativas, né, para manutenção, né, para defesa do contrato intermitente em lei. Uma delas, eu acho que vai nessa direção do que o Luiz Felipe coloca, que é essa expectativa de que ele viesse realmente a substituir contratos informais, apesar que ele não foi pensado para setores específicos, ele não foi pensado e restrito a setores que ocasionalmente concentram maior informalidade, ele é irrestrito, assim como a terceirização, por exemplo, mas ele, então, teria essa justificativa, né, de que ele estaria retirando da informalidade trabalhadores e que agora teriam algum direito garantido em lei, que estaria amparado pela CLT. Mas, do meu ponto de vista, eu acho que a defesa maior mesmo assim, tentar entrar em consonância com um discurso maior de flexibilização das relações de trabalho, que é um discurso que está, assim, totalmente, ele é totalmente característico do momento que nós vivemos, da Revolução 4.0, que ele é um momento, um discurso completamente como posso dizer, consonante com o estado da acumulação do capital que nós estamos, que é de acumulação financiarizada e flexível. Então, acho que o intuito maior, na minha opinião, né, e aí o Sandro complementa se quiser fazer um contraponto aí, é realmente a tentativa de flexibilizar. Então, é flexibilizar, e é nesse sentido que a gente chama atenção para a precarização. Queria até destacar essa divergência, né, de entendimento, quando o Luiz Felipe colocou sobre precarização, acho que ele associou mais a qualidade da instrução escolar, a qualificação, né, educacional ali do trabalhador, e quando a gente está falando em precarização, a gente está falando mais na questão de insegurança, de instabilidade, de não ter uma previsão de jornada mínima, uma previsão de remuneração mínima e, consequentemente, de benefícios sociais. Então, a gente está pensando em precarização nesse sentido. E eu acho que ele é justamente um expediente, é isso que justificaria, na minha opinião, especialmente determinados setores e lobbies aí da economia, a manutenção dele em lei, advogar em favor disso, dessa flexibilização, dessa possibilidade de redução da porosidade do trabalho. E isso dentro de um contrato que é legalizado, que é institucionalizado legalmente na CLT. Essa é a minha percepção. Obrigado, Alana. Então, vou pedir ao Luiz Felipe que responda aquela questão sobre os trabalhadores de aplicativos. E se quiser fazer algum comentário sobre o outro, fique à vontade. Tá bom, obrigado, Marcos. Bom, com relação a trabalhadores de aplicativo, plataformas, né, de novo, acho que até reforça o que eu já tinha mencionado, né? Eu acho que são coisas muito diferentes. Por quê? Porque você, primeiro que o contrato de trabalho intermitente, como a legislação prevê,
prevê um aviso com antecedência mínima de 3 dias, por exemplo, né? E o trabalho em plataforma, você saca seu celular e pede a comida ou pede o seu o motorista aí por aplicativo, seja ele qual for, né? Então, já é diferente por aí. Exatamente por um ponto que eu tinha mencionado, que o sistema brasileiro ele foi construído de uma maneira mais preocupada de trazer algum tipo de previsibilidade com relação a outras características de outros sistemas mais regulamentados, né? Então, acho que nesse ponto não daria para equivaler nem para incorporar. Eu entendo que o trabalho de plataforma é um assunto que a gente precisa produzir uma legislação a respeito. E aí, se você, primeiro assim, tem aquela coisa, vamos conversar com os russos, né? Você conversa com os trabalhadores de plataforma, sejam motoristas ou entregadores, né? E aí acho que até teve uma pesquisa recente dessas de grandes institutos de opinião, né? Perguntando se eles gostariam de ser seletistas e a resposta majoritária é não. Tá? Então, assim, isso é uma das respostas. Mas, além disso, eu acho que tem uma questão de inclusão previdenciária bem particular, onde você precisaria, talvez, levar em consideração o trabalho da pessoa, a eventual recolhimento e o que você poderia ter de arrecadação por parte das empresas. Eu entendo que as empresas de trabalho de plataforma no Brasil podem e devem ter algum tipo de contribuição para a Seguridade Social de uma maneira geral. Agora, a gente tem que construir isso de uma maneira inteligente. Tá? Primeiro que eu acho que o trabalho de plataforma ele é enorme, não é só trabalha assim, a gente já está entrando em outro assunto, mas já não é só aplicativo, não é só motorista e entregador, pode ser virtualmente, como já existe, né, ou outros tipos de prestação de serviço, tá? Então a gente não pode errar, porque se a gente errar e regular demais, você pode quebrar a iniciativa tecnológica ou empresas menores que não dão conta de garantir o serviço. Então tem a questão de consumidor também aí, né? Ou seja, você tem que o maior lado no final das contas é o do consumidor, porque é a maior parte das pessoas. Então a gente quer que a tecnologia exista e que funcione bem, né? Para além da discussão da proteção social, que obviamente é importante. Tá? Então, assim, não vou me alongar muito nisso, mas para responder diretamente, não, eu acho que não vale um intermitente para a discussão de trabalho de plataforma, e um dos motivos é porque é previsto alguma previsibilidade no Instituto. E acho que teve mais uma pergunta sobre, eu não sei se ficou para mim, Marcos, sobre decisão tempestiva do Supremo. Ficou para mim essa? Não era necessariamente, mas se você quiser comentar, fica à vontade. Tá, não, acho Essa era mais para o Sandro, mas fica à ideal, vontade. o ideal seria que sim, que já tivesse tido uma decisão, né? Eu acho que é muito tempo, eu já disse isso antes, eu acho que traz mais insegurança e é um dos motivos pelo qual o empregador pode ficar receoso de contratar. Obrigado. Sandro, então você pode falar um pouco mais sobre essa questão de se talvez a baixa adesão ao contrato explique o baixo interesse dos agentes políticos aí, e jurídicos para tomar decisões a respeito, e também se qual é, na sua opinião, enfim, quais são os cenários que você vê para, enfim, para uma possibilidade de ou extinção dessa modalidade ou de ampliação? Enfim. São duas perguntas complementares aí sobre esse tema. Assim, bem rapidamente, aí agradecendo pela pergunta do pessoal. Não, primeiro, só dizer que eu concordo, né, com o que o Luiz colocou. Eu acho que essa discussão da regulação do trabalho por plataforma, ele é bem complexo e precisa ser feito de uma forma bem, né, bem madura, e eu acho que o IPEA tem que trazer também essa discussão aqui interna, que ainda está bem incipiente, né? Eu acho que é um ponto muito bom para a gente internalizar aqui na nossa agenda. E quanto a esse ponto, eu acho interessante, né, que talvez seja essa uma das justificativas do porquê essa demora, né, até pelo fato desse tipo de contrato não ter causado né, um impacto tão grande, né, tanto é que os níveis de informalidade continuam aumentando e tal, mesmo tendo essa opção, né, de contrato intermitente, né, bem flexível, né. Então, eu não saberia dizer se mas eu acho que é uma hipótese interessante para explicar. Agora, em termos de cenário evolutivo, é, também é difícil prever, porque eu acho que das, entre aspas, inovações trazidas pela a lei de 2017,
Eu acho que a questão da terceirização irrestrita, né? Da possibilidade de contratação via pessoa jurídica, né? Em qualquer etapa do processo de trabalho. Então, eu acho que esses pontos tiveram um impacto muito maior e meio que sombrearam essa possibilidade de trabalho intermitente. Mas ela é uma possibilidade que está lá, né? Então, como eu já adiantei, né, nessa agenda de pesquisa que eu, mas a Alana, a gente está pensando em continuar, a gente pensa em ver essa maior abertura dentro dos setores, né, a nível de atividade, principalmente dentro do setor de serviços, né, que é bem heterogêneo, né, ver esse perfil de contratação no nível das firmas, né, a gente tem bastante informação das empresas que contratam, né? Ver essas diferenças de tendência também entre os distintos tipos de contrato, né? E também ver uma outra possibilidade de análise os resultados da fiscalização do trabalho, né? Porque quando eu disse que no Brasil ele se aproxima perto do modelo inglês, no sentido de que não teve restrições, né, adicionais a esse tipo de contrato. Por exemplo, eu posso estar errado, mas eu nunca vi, lendo a lei e conversando com algumas pessoas, eu não vi nenhum impeditivo em uma pessoa ter dois contratos de trabalho com a mesma empresa, um intermitente e um típico, né? E que ele pode ser mobilizado via trabalho intermitente para quando tiver necessidade de hora extra, por exemplo, né? Então, eu não sei como que essa questão do trabalho intermitente está sendo visualizado para a questão da fiscalização. Enfim, são vários pontos, né, que entram na discussão que eu acho que vai além, aí o ponto que eu acho que é mais importante ainda desse debate, ele vai além do número em si de pessoas envolvidas. O percentual é importante, tem vários impactos na questão social, na questão econômica que a gente discutiu aqui, mas o simples fato de ter esse instrumento, ele, a meu ver, né, isso é uma visão minha, né, é óbvio, né, ele traz um rebaixamento do patamar de proteção social da nossa legislação, né? Ele não acaba com nenhum direito, né? O Luiz está certo nisso, ele não acaba com nenhum direito, mas ele coloca óbices para o acesso a esses direitos. E qualquer discussão mais para frente de outra mudança, ele vai partir desse patamar atual bastante flexível. Então, essa é uma preocupação minha, né? E que eu acho que a gente tem que internalizar aqui na nossa agenda de pesquisa. Bom, muito obrigado, Sandro. A gente realmente já bateu aqui nas 6 da tarde. Obrigado a todo mundo que acompanhou até o final. Amanhã está o vídeo e os slides a gente coloca no YouTube. Acho que houve oportunidade aqui para todo mundo, os 3 palestrantes, externarem não só assim, as informações assim, objetivas que coletaram nos dados e tal, mas também suas opiniões e tal, suas expectativas sobre essa modalidade de trabalho. É muito bom o IPEA poder debater os temas assim, com liberdade, com pluralidade. Isso é a melhor característica da casa, eu acho, é essa. E a gente poder contribuir com um cardápio de soluções, entendeu? Para que os agentes tomadores de decisão possam avaliar as opções e tomar bem informadas decisões a respeito de várias questões que afetam o povo brasileiro. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Muito obrigado, Luiz Felipe, Alana, Sandro, pelas ótimas apresentações, compartilharem com a gente o trabalho de vocês. A gente vai, então, amanhã publicar os slides e hoje a gente fica por aqui. Muito obrigado, até a próxima. Obrigado, um abraço, pessoal. Obrigado. Tchau, pessoal. Obrigado.